Muito bom dia a todos aqueles que participam desta nossa série de atividades acadêmicas, registros, sob o patrocínio da Uniregistral, a Universidade do Registro, a cujo reitor, Dr. Francisco Raimundo, eu, mais uma vez, apresento os meus cumprimentos e os meus agradecimentos por esta oportunidade que temos de reunir-nos aqui. E aos que estão aqui, eu quero pedir licença para saudar em nome do Dr. Ricardo Felício Scaff, meu estimado amigo, juiz da primeira vara civil da comarca de Guarulhos, e o Dr. Ulisses da Silva, que é o nosso registrador paradigmático aqui na capital de São Paulo. Cumprimento também aqueles que nos assistem pela via eletrônica. Quero, de par com o anúncio dos livros que vamos sortear ao final da nossa exposição, dizer-lhes a minha satisfação em que ontem, exatamente ontem, houve o término da edição gráfica em papel do livro Registro sobre Registro, tomo 1º, que corresponde às 34 primeiras exposições que fizemos aqui, com o texto elaborado para esse trabalho e com índices competentemente elaborados pela Amanda e pela Laura, que frequentam aqui o nosso grupo, a quem publicamente apresento os meus agradecimentos. O livro, lamentavelmente, eu próprio não consegui ter acesso a um exemplar físico desse livro, né? Foram remetidos os 100 primeiros livros que saíram da gráfica para a cidade de Belém do Pará, onde eu espero estar no final de semana, e no sábado farei um lançamento lá no Belém do Pará, em homenagem ao Dr. Ricardo Scaff, que foi juiz lá no Pará também. Muito bem. Na semana que vem haverá um lançamento desse livro aqui em São Paulo, e na sequência vamos ver se sorteamos um ou outro exemplar aqui também para aqueles que assistem habitualmente a essas nossas reuniões. No final da exposição de hoje, vamos sortear 2 livros. O primeiro para aqueles que compartilharem a nossa exposição no curso dela e assim o fizerem de maneira pública, além de que participam desse sorteio os que se encontram aqui também na nossa aula fisicamente. Trata-se, mais uma vez, desta preciosidade da irmã Miriam Joseph, o Trivium, as artes liberais, da lógica ou dialética, a gramática e a retórica. Esse livro nós já sorteamos aqui e é realmente um livro de leitura bastante recomendável para todos. E na sequência vamos sortear também este livro, esse exemplar de obra já antes sorteada aqui, de Mortimer Adler, que foi um grande filósofo contemporâneo, Como Falar, Como Ouvir. Esse livro será sorteado para aqueles que, tendo assistido ao menos uma aula, estejam inscritos no EAD da Uniregistral. Inscrição gratuita, como se sabe, e que continua misteriosamente em número pequeno. Eu não consigo entender como 1.000 e tantas pessoas assistam habitualmente às nossas aulas e não se inscrevam gratuitamente para participar do sorteio de livros e de acesso às aulas anteriores. Nós temos que criar algum benefício. Sabe o que nós podemos fazer? Sortear o próximo registro sobre registro, editado, só para os que se inscrevam. Com mais aula, né? Com mais aula, 2 aulas, vamos começar a exigir 2 aulas. Bom, para não dizer que teriam que assistir as 34, eu me sinto um pouco decepcionado. Bom, tá certo. Bom, vamos... sabe o que nós vamos fazer, Graziela? Quem cumprimento pelo aniversário na segunda-feira passada. Graziela, nós vamos fazer assim. A Graziela é o nosso Lombardi aqui, porque direito vamos mostrar a fisionomia dela. A Graziela, nós precisamos fazer o seguinte, nós precisamos divulgar um pouquinho mais as vantagens que há nessa inscrição. A obtenção do certificado, a gente nunca sabe se de futuro um certificado desse, já que é expedido por uma universidade, embora corporativa, possa ou não vir a ser contado em um concurso. Nós não sabemos isso. Se hoje não pode, não se sabe se amanhã ou depois poderá. Então, acho que é conveniente, né? Então. Para quem está estudando. Isso mesmo. Bom, vamos lá ver hoje esta aula número 55 do Registro sobre Registros, Princípio da Legalidade, 14ª parte.
Eu já disse isto em exposição anterior e torno a referi-lo. Eu já estou, o texto escrito hoje, eu estou terminando o registro sobre registro número 74 e ainda não terminamos o princípio da legalidade. De maneira que estamos aqui a braços ainda com este princípio. Enquanto não terminarmos o princípio da legalidade, não se fecha o segundo tomo para a gráfica. Então ainda acho que nós teremos mais uns 3 ou 4 inscritos ainda. Então eu peço aqui, estou dizendo isso para pedir um pouco de paciência com esses temas. O que nós hoje vamos referir é ainda um conjunto de elementos que, a meu ver, são fundamentais se nós quisermos sustentar a independência jurídica do registrador em bases praticamente inamovíveis. Claro que sempre haverá algum positivista, normativista de plantão para dizer, basta o que está escrito na Lei 8.935. E basta mesmo, enquanto a Lei 8.935 estiver em vigor. Nós já sabemos como essas leis podem ser revogadas do dia para a noite. O que eu estou tentando encontrar aqui, ou indicar aos senhores, tentar demonstrar, são bases efetivamente pouco menos que inamovíveis, para não dizer inamovíveis, tucur, em que eu possa assentar a independência jurídica, tal que negada a independência jurídica já não haja mais registro. É isto. Então é preciso ter um pouquinho de paciência. Mexermos com temas aqui que podem parecer um pouco, primeiro, até parecem, porque isso é assim mesmo, um pouco distantes da prática da qualificação. Provavelmente muitos dos registradores, ao se depararem com esse tema, dirão, mas isso, o que tem de importância para o dia a dia? Provavelmente para o dia a dia terá uma importância muito secundária. Só que no momento em que isto for vulnerado, o que pode salvar é o que está aqui, e não é a prática. Então eu peço, já por esse aspecto, um pouco de paciência. E o segundo ponto a destacar é que esses temas não são habituais já na cultura vigente. Antigamente isso aqui era matéria tratada em curso, para não dizer ginasial, pelo menos no curso que se chamava antigamente de colegial, nem sei como se chama hoje. Isso virou, na verdade, grego ou sânscrito para nós. E é por isso que nós temos um pouco mais de dificuldade de mexer com uma matéria que, no fundo, era uma matéria relativamente simples, de introdução um pouco de introdução à metafísica e um tantinho de psicologia racional. Mas nós perdemos isso, né? E como nós perdemos esses conhecimentos, isso se torna mais complicado, mas não é complicado. Então, palavra de ordem é paciência e a segunda é desculpe-me por tratar destes temas. Bom, já na aula anterior nós havíamos posto à mostra que o juízo da qualificação registral é um juízo da consciência moral, ou seja, o último juízo da razão prática. Então, propriamente a consciência moral do registrador propter officium, ou seja, enquanto ele exerce oficialmente, de maneira oficiosa a sua profissão, esse juízo da consciência do registrador se exerce sobretudo pelo juiz de qualificação, de tal sorte que nós podemos falar em um pouco aproximado, nós podemos falar numa consciência registral. A qualificação é a consciência registral. O que agora devemos grifar um tanto mais é o liame entre essa consciência e a liberdade do agente, ou no plano particular desse nosso estudo, entre a consciência profissional do registrador, que é evidente que o registrador também tem o seu âmbito de consciência individual. Há outros problemas. O registrador não é só registrador, ele é chefe de família, ele é marido, ele é pai, ele é alguém que compra pão na padaria e que vai ter um problema de consciência, de saber se deve pagar ou não, ou se pode sair sem pagar. Ou seja, há um âmbito muito grande de atividade. Não há nada que escape ao juízo da consciência moral. Portanto, há vários âmbitos. Aqui nós estamos tratando do âmbito da consciência profissional do registrador. É a esta que nós podemos estender, ainda que impropriamente, a ideia de uma consciência registral. Então, o que nós vamos estudar é o liame, o vínculo entre a consciência profissional e a independência jurídica. Para isso, nós vamos examinar aqui, ainda que sempre de maneira concisa, como convém a essas nossas exposições, a estrutura dos atos humanos estrito sensu. O que quer dizer atos humanos estrito sensu? São atos em que o homem procede com deliberação e vontade. São chamados atos
sciens et volens, ou seja, com advertência e vontade, em que o homem opera com a razão e com seu apetite racional ou volitivo, ou seja, com a vontade. Em troca, nós temos atos do homem, já não são atos humanos, mas atos do homem. Quais são os atos do homem? Por exemplo, eu vejo aqui a doutora Patrícia com a mão no queixo, a doutora Alessandra com a mão na cabeça, o conde sorrindo. São atos que muitas vezes procedemos a isso sem deliberação. Eu estou com a mão cruzada aqui porque é de meu hábito fazer isso, é do meu costume ficar assim. Esse é o ato do homem. Eu procedo a isto sem deliberação, sem vontade. Agora, o que eu estou falando, não. A forma como eu estou falando é um ato humano, porque eu procedo com deliberação e vontade. Então, há diferenças a indicar aqui. Por isso, atos humanos stricto sensu são os atos em que se procede com deliberação e vontade, como veremos na sequência. Não custa, porém, antes de nos lançarmos a esta breve análise estrutural dos atos humanos, indicar que o amparo da independência jurídica do registrador neste juízo da consciência implica o reconhecimento de que, por sua natureza, isto é, de maneira transcendente, que vai além da normativa posta pelo ordenamento da cidade, ou seja, vai além da lei positiva, o registrador possui o atributo profissional de ser independente no plano jurídico, embora numa ordem circunscrita, ou seja, não é uma independência qualquer, mas é uma independência dentro de uma ordem legal. E que não exclui, isso é importante dizer, uma esfera posterior de revisão do seu juízo qualificador. Por que eu chamo atenção para isso? Porque houve um momento em que essa discussão sobre a independência jurídica do registrador começa, na verdade, em 1989, teoricamente, no Brasil, no célebre Congresso de Maceió. Ali começa a ser discutida. Eu me lembro que hoje se pode contar isso, eu fui interpelado pelo meu querido amigo, o desembargador Haroldo Mendes Viotti, que então era juiz assessor da Corregedoria Geral do Distrito de São Paulo, que veio dizer, mas você tem razão nisto? Ou seja, você pensa mesmo que o registrador deve ser independente? Isso é uma coisa curiosa, porque teoricamente não se discutia este assunto, mas surpreendentemente respeitava-se mais essa independência do que nos nossos dias. Ou seja, não havia teoria, mas havia uma prática de respeito à independência. Hoje, então, já passado, desde 89 até aqui, muito tempo, já se tem indicado muito claramente essa independência jurídica, do ponto de vista teórico. Mas houve um momento, ao largo dessa discussão, em que alguns registradores reclamavam, dizendo que não eram independentes se houvesse um juiz que eventualmente retificasse as suas posições. O juiz revia e não concordava, não importa se bem ou mal. Então eu não sou independente. Não, espera um instante. A independência se exerce dentro de uma determinada ordem, sem prejuízo de que outro, com a mesma independência, ou com um outro gênero de independência, possa decidir adiante. A mesma coisa se passa no judiciário, não é? Um juiz, o doutor Ricardo Scaff, profere uma sentença como lhe parece bem, o que não impede que o tribunal possa revê-la. E possa ele não vai dizer que não teve liberdade. A liberdade dele foi decidir naquele momento. Então, o que eu não posso fazer é ligar para o doutor Rodrigues, doutor Rodrigo, registre assim porque eu determino verbalmente, o senhor não tem liberdade para decidir. Não, ele decide o que ele acha, sem prejuízo de que eu, na condição de juiz, o juiz corregedor permanente, ou diretor do fórum, como se diz em outros estados, possa vir a revisar esta posição. Isso não atenta contra a liberdade dele. A liberdade dele é de praticar o ato na sua ordem, ou seja, no momento em que deva praticar. Se nós quisermos dizer, em primeiro grau administrativo registrado. Por evidente, não se pode aqui aprofundar o tema da estrutura dos atos humanos. Essa matéria vem tratada na antropologia filosófica, na psicologia racional, na filosofia e na teologia morais. É uma matéria submetida a um condomínio de saberes. Mas aqui se cuida apenas de referir uma pequena notícia da configuração dessa estrutura, de modo que, de preferência a outras que se têm por mais controversas, elegeremos aqui uma doutrina mais segura acerca dessa matéria. Por que razão? Porque com o desenvolvimento da psicologia experimental,
houve uma certa interferência desses estudos no âmbito da psicologia racional. Então, há doutrina para tudo quanto é lado nessa matéria. Doutrinas freudianas e de linhas behavioristas, etc. Então, eu vou seguir aqui aquilo que me parece mais seguro e deixando de lado as controvérsias que poderia haver. Sobretudo, eu indico nesta trilha que eu reconheço árdua, para aqueles que queiram dedicar-se a estudos mais aprofundados, lições sólidas que eu recolhi em autores mais antigos, como Robert Brennan, que é um precioso autor de psicologia, Teófilo Urdanos, que é um autor muito profundo, Antônio Royo Marim, Domingo Basso. Esse Domingo Basso foi reitor da Universidade Católica de Buenos Aires. Tem obras muito interessantes exatamente sobre esse tema. E com plena atualidade, esses autores todos que eu mencionei são recentes. O Domingo Basso, penso eu, que esteja ainda vivo. Mas com muita atualidade, Félix Adolfo Lamas, que tem um livro precioso sobre os atos humanos, Inácio Anderreggen e Martim Echavarria, que são dois psicólogos, professores de psicologia racional, muito atuantes. Pedi a Amanda que tire esse espaço entre o Echavarria e a parêntese aí no texto para publicação futura. Bom, conceitua-se classicamente, já antecipei essa definição, mas conceitua-se classicamente ato humano em sentido estrito, e já vimos aqui a diferença que há entre o ato humano e o ato do homem. Ato humano é o que procede da vontade deliberada do homem. Ou, em latim, como está aí, procedit ad deliberata hominis voluntatis. Trata-se, pois, de um ato praticado sciens et volens, seja com advertência e vontade, e consentimento, tal que nele, ato humano, se reconhece o próprio agente em ato, ato pessoal, a atualização de uma potência da pessoa actante. Quer dizer, o ato da pessoa é a pessoa em ato. Vamos explicar o que quer dizer isso. Os senhores vão de convir que eu posso fazer isso, não posso? Não é isto? Bom, se eu posso fazer isso, eu tenho potência para fazê-lo. Tenho potência. Energia para fazê-lo. Mas não fiz. Suponho que eu não tenha feito. Quando eu faço, eu passo da potência ao ato. E todos dirão, o Dr. Ricardo Dipp fez tal coisa. Passei da potência ao ato. Sou eu, enquanto potência, passado ao ato. É a minha pessoa em ato. O ato da pessoa é a própria pessoa em ato. Aliás, nós costumamos conhecer, o que nós conhecemos das pessoas é exatamente pelos atos das pessoas. Porque nós não temos capacidade de leitura da interioridade de uma pessoa. Nós podemos ter indícios, mas como é que nós recolhemos os indícios? Exatamente de alguma forma de ato. Incluindo alguma omissão, mas uma omissão que nos possa denunciar a falta da passagem da potência ao ato. Quando se deva agir, por exemplo, e não se age. Portanto, o ato da pessoa é a própria pessoa em ato. Daí a sua pessoalidade, não é? E daí porque também nós possamos falar em responsabilidade, porque é a própria pessoa que está atuando. A análise interna, interior da formação do ato humano permite destacar neste ato 12 etapas de sua gênese e desenvolvimento. Isso é impressionante. Vocês imaginem que isso se faz muitas vezes de maneira tamanhamente automática, tamanhamente rápida, instantânea praticamente, que nós não nos damos conta que nos atos humanos nós procedemos por meio de 12 etapas e num vai e vem entre inteligência e vontade. Isso é impressionante. 12 etapas, 5 delas são estágios intelectuais, 6 estágios da vontade e uma etapa é própria da potência executiva, ou seja, da energia executiva. O primeiro estádio do ato humano, e volto a lembrar que estádio é o mesmo que estágio, fase, estado, etc., etapa, é o da simples apreensão. Simples apreensão que não se confunde, eu quero notar aqui, com a simplex appreensio rei, que é a primeira operação intelectual, aquela que produz a ideia. Isso nós vimos em aulas anteriores. Nesse estádio,
O intelecto conhece um dado bem, que se identifica por ser o fim de uma ação. Aqui é uma referência rápida. Existem entes ou conceitos que são chamados transcendentais porque eles não têm nenhum gênero superior a eles. E esses entes transcendentais se convertem um no outro, conforme a perspectiva. Então, o ente, que nós chamamos impropriamente de ser, converte-se, na verdade, quando este ente é objeto da inteligência. Por sua vez, o ente e a verdade, que são, portanto, a mesma coisa, são convertíveis entre si, converte-se em bem quando se trata do fim da vontade. É o mesmo ente, é a mesma verdade. Quando ele é apresentado à vontade, ele se converte em bem. Portanto, são conversíveis entre si. Nesse estado, portanto, o intelecto conhece um dado bem, que se identifica por ser o fim de uma ação, e propõe esse bem, que ele conhece como verdade, hein? A potência volitiva ou vontade, que é um apetite racional por participação. Na semana anterior eu fiz essa observação. A vontade é não cognitiva, mas ela se diz racional por participação, porque ela é iluminada pela inteligência, que é, sim, dotada de poder de conhecimento. Portanto, a verdade apreendida pelo intelecto é proposta como bem para a vontade. Num segundo momento, portanto, estamos agora na segunda etapa, a vontade, veja, que faz a inteligência, propôs a vontade alguma coisa, ao modo de fim. A vontade, por sua vez, aquece a esse bem proposto pela inteligência. E a isto se movimenta a vontade porque ela é exatamente o apetite do bem, a potência que é movida pelo bem. Assinale-se, entretanto, que ressalvada a necessidade do apetite volitivo tender ao bem infinito e perfeito, Rexius, Deus, a felicidade do próprio actante, a vontade não tem necessidade de querer os bens particulares, finitos, contingentes, imperfeitos, a propósito dos quais o querer é livre. Aqui é o ponto central. Não é possível, existe algo que não é possível entender que seja livre a vontade. A vontade não pode deixar de tender ao bem. Todos nós queremos ser felizes. Todos, de algum modo. Até o suicida. O suicida escolhe o suicídio porque entende que o bem de tirar a própria vida é superior àquele bem que seria o alternativo. Por exemplo, continuar sobrevivendo, dadas as circunstâncias da vida, etc. Escolhe mal, mas ele tende ao próprio bem. Não é possível que nós não tendamos à nossa própria felicidade. Felicidade é um fim absoluto e imperativo, coativo de todos os homens. Pois bem, entretanto, se nos apresenta um bem infinito e perfeito, exatamente porque é infinito e perfeito, não há como a vontade ser livre. Ela tende necessariamente, porque aí está a sua felicidade. Mas isso ocorre só se nós tivermos um bem infinito e perfeito. Como eu disse, Deus. Diversamente, os bens finitos e imperfeitos, eles são contingentes, já não têm esse mesmo tipo de necessidade. E, portanto, a vontade é livre de escolhê-los ou não. A vontade pode ou não escolher esses bens. E muitas vezes ela faz um julgamento desses bens, acha que uma coisa é melhor do que outra. E nem sempre é assim. Pode equivocar-se nessa direção por um erro da inteligência, que pode indicar erradamente um bem contingente. Neste caso, portanto, o querer é livre. Tem-se, portanto, uma radical indeterminação para eleger as ações. Ou seja, salvo o bem perfeito e infinito, a vontade humana é indeterminada para escolher qual ação deve fazer. Se vai fazer isto ou vai fazer aquilo. E se vai fazer isso de um jeito ou de outro. São as espécies de liberdade, como veremos adiante. A etapa de formação do ato humano, aqui pontualmente examinada, pois, é o da simples volição. Segunda etapa, em que a vontade tem por objeto exclusivamente o fim que lhe foi indicado pela inteligência, sem ainda considerar os meios para a sua consecução. Aqui só estamos no âmbito dos fins. A inteligência propõe algo, a vontade como fim da vontade. E a vontade, então, pode dizer aqueço ou não aqueço. A inteligência propõe sem coagir a vontade. Olha, fazer isso é um bem. Faça-o. A vontade diz, não. Prefiro assistir um jogo de futebol do que assistir esta aula. Nós não temos frequentemente esse tipo de tentação. Olha, tenho que ler agora.
Ah, mas se eu ficar no WhatsApp vai ser mais divertido. Tá bom? A inteligência diz, olha, estude, vem concurso pela frente. Não é? Mas ficar no WhatsApp ou ver um jogo do Corinthians é muito mais divertido, né? Pois é. Bom, mas nós estamos na ordem dos fins ainda. Terceira fase do ato humano. A vontade, então, estamos vendo, propôs-se um fim, ela tem uma simples volição com relação a esse fim, devolve para a inteligência. E agora a inteligência intervém novamente para julgar da possibilidade e da conveniência da ação objeto. O de que se trata aqui é de aferir sobre a realização imediata ou imediata do fim proposto, ou de sua impossibilidade. Tá bem. Diz-me a inteligência que eu deveria, nesse momento, propor determinada ação. A vontade diz, olha, eu acho que é isso mesmo. A inteligência diz, mas será que dá para fazer agora ou não? Será possível fazer isso ou não? Já agora nós estamos cuidando dos meios, notem bem. Então, agora passamos a analisar os meios pela inteligência. Afirmando-se possível a consecução do fim em exame, atua outra vez a vontade, ou seja, devolve-se a vontade, mediante uma intenção eficaz, já estimando a possibilidade e a conveniência de fim e de meios ensinados pelo entendimento. Agora, o que faz? A inteligência diz, não dá para fazer agora assim? Nós temos aqui uns tantos meios, aí a vontade tem que escolher quais meios tem para fazer isso. Então, vamos estudar, vamos pegar a ideia do estudo. Devemos estudar hoje. Tá bem, vai. Vou estudar. Em vez de sair, em vez de passear, ir ao shopping, ou ver um jogo de futebol, vou estudar. Aí a inteligência diz, eu acho que dá para fazer isso agora, nós temos meios para isso, vamos estudar. Ó. O que vamos estudar? A inteligência diz, tem uma série de coisas. E aí a vontade vai se manifestar novamente para escolher os meios de cumprir esse estudo. Tem então começo a quinta fase, em que o entendimento delibera ou aconselha, preparando a eleição dos meios. Ou seja, a vontade diz, não, de fato, tem razão, nós podemos estudar direito administrativo, direito registral, direito penal, direito processual penal, a inteligência tem razão. Se nós pudéssemos separar isso não é tão simples de separar, estou fazendo em forma de esquema aqui, não é? Compreendem isso? De fato, todos esses meios. A inteligência volta, vamos aconselhar. Eu aconselho que o melhor não é estudar o que é mais cômodo, o que é mais agradável de ler-se hoje. Vamos estudar a partir do mais fácil para chegar ao mais difícil, e numa determinada ordem, sem sair do caminho. Ele sugere isso, aconselha a vontade e devolve, portanto, esta sindicância à vontade. Forma-se, então, tem-se início a sexta fase, em que a vontade consente. E neste passo, a potência volitiva considera os meios para atingir o objetivo. Já não é o fim era estudar mesmo. Agora eu consinto. Vou estudar tal matéria. É isso. Pronto. Tem dado o consentimento. Chegamos, então, à sétima das etapas, que é o último juízo da razão prática. Atenção aqui, portanto. Aqui se tem o juízo da consciência. Tem-se, neste momento, a determinação, iket nunc, aqui e agora, do que se deve agir para a consecução do fim. Trata-se de um juízo cuja raiz é o ato livre da vontade, que estabelece a independência da eleição dos meios. Corresponde no plano do discurso registral ao momento próprio do juízo de qualificação. Outro dia uma registradora aqui brasileira saiu-se com esta no Facebook, que eu achei muito interessante. Já tenho visto várias vezes isso aparecer, mas essa foi particularmente curiosa. Kairos, é uma expressão grega, momento de culminância. Instante de apogeu, de apoteose, de culminante de alguma coisa. Esse aqui é o kairos. Ou seja, veja, esse juízo da consciência vem sendo produzido, elaborado ao longo do tempo. Não é que ele surge do nada. Ele vem sendo elaborado. Então, de algum modo, nós podemos dizer que a consciência já participa das outras etapas. Mas ela atinge aqui o seu kairos, ou seja, o seu momento de culminância. É o momento próprio do juízo de qualificação. Num exemplo, para satisfazer a res certa, em dado caso, no qual se estima o acesso de um título, tem o registrador de eleger um meio concreto. Deve ou não registrar? É com o registro que se atinge a res certa, ou antes e diversamente é com denegá-lo que ela se realiza? Veja o que faz a inteligência. Propõe, olha, o senhor deve atuar sempre para fazer a coisa segura no registro. A vontade aquece a esse fim. Para este caso, o
O senhor, para fazer isso, o senhor pode ou registrar ou não registrar. A vontade diz, não, é isto mesmo, ou registro ou não registro. Aí vem o conselho. O conselho diz, olha, neste caso, isso aqui é um comodato. O comodato não se registra. Se for registrar, isto aqui não está muito correto. Aí a vontade consente ou não consente. E aí se forma o último juízo da razão prática, que é o juízo que contém já, de algum modo, o preceito, ou seja, a regra particular de conduta. Segue-se, então, a oitava fase, que é a eleição volitiva do meio ensinado pelo entendimento. E adiante sucedem-se a nona fase, já no âmbito da execução, que é a do império da razão, o uso ativo determinado pela vontade, o uso passivo compelido às potências executivas que devem executar a ação, dessa primeira fase, e, finalmente, a fruição ou deleite volitivo com o fim cumprido, 12º momento. Esse momento de fruição é uma coisa interessante. Todos nós, quando temos uma questão, sobretudo as intelectuais, em que nos debatemos, eu me lembrava outro dia, estava lendo isso, não sei mais em que autor, achei muito interessante, falando da fruição ou deleite que temos quando estamos em busca de uma solução intelectual e não encontramos fundamento. Depois de algum tempo, quanto mais demora isso, melhor até que parece, nós encontramos a razão. O grande deleite intelectual que é nisso. E também no caso da qualificação registral. Se vocês apanham um caso desses casos complexos, controversos, demoram para resolver, etc. Quando resolvem, dizem, não, é esta solução que eu vou adotar, aquilo provoca uma fruição, uma certa paz do espírito. Dizem, não, agora eu sei o que eu vou fazer, agora estou tranquilo. E assim em todas as coisas da vida, mas aqui estamos destacadamente cuidando desse tema da qualificação. Não é? Dessa maneira, o juízo de qualificação registral, ou seja, o juízo da consciência do registrador no processo registrário a ele submetido, é propriamente o juízo discricional, que corresponde à 7ª etapa do desenvolvimento interno do ato humano, o último juízo da razão prática. Todavia, como a consciência é um juízo consequente, conclusivo ou aplicativo de conhecimentos universais ditados pela sindérese, como eu já disse aqui, insisto nisso, a sindérese é um hábito intelectual que se faz por extensão do intellectus principiorum, ou seja, da inteligência dos primeiros princípios. A inteligência dos primeiros princípios propriamente capta princípios especulativos de maneira intuitiva e a sindérese capta intuitivamente também princípios do agir e do fazer humano. Basicamente, o princípio sinderético por antonomasia é este: fazer o bem e evitar o mal, ou agir o bem e evitar o mal. São conhecimentos universais, ditados pela sindérese, pelas razões superiores, de que já tratamos aqui antes, e pelas razões inferiores. Entre estas razões inferiores, as do ordenamento jurídico positivo. De modo que pode dizer-se, é uma lição, dentre outros, de Domingo Basso, que a consciência está, de algum modo, expandida nas fases anteriores ao juízo discricional. Foi o que eu disse há pouco. E não será demasiado dizer que esta expansão possa ainda persistir na esfera executória, como uma consciência simultânea à ação. Ou seja, ela tem um momento de culminância, mas não significa que ela seja afastada, tanto da fase anterior de sua preparação, quanto depois na fase executória. Neste mesmo sentido, a muito precisa doutrina do meu estimado amigo Félix Adolfo Lamas, em seu livro El Hombre y su Conducta. Ensina ele que a consciência moral antecedente é consciência do fim operativo, é consciência dos meios possíveis, é consciência da obrigação, da proibição, da autorização, em alguns casos, de uma certa indiferença na eleição, consciência preceptiva. Tudo com remate de uma consciência do domínio e do império sobre o ato a realizar. Quando que se pode dar uma certa indiferença na eleição? Vamos supor aqui um domingo. E eu então resolvo, vou passear. Devo passear a pé ou de automóvel? Isso é absolutamente indiferente à eleição. Não é que o ato concretamente seja à margem de uma instância moral. Haverá concretamente alguma, mas é indiferente fazer uma coisa ou outra. Então pode haver, em certos casos, uma situação em que há uma indiferença de eleição dos meios a cumprir. O fim era a eutrapelia, ou seja,
esta virtude de lazer, de um certo divertimento que é necessário. Eu acho que conhecem essa história de Santo Agostinho estava jogando bola em determinado momento, então se indaga se isto era razoável imaginar de um santo, de um bispo, como era ele. E a análise de Santo Tomás nesse aspecto, não. Existe um momento em que precisamos ter um certo lazer. Aqui, vamos falar em matéria de lazer, não posso deixar de mencionar que o Conde levou a capital da arte para a cidade de Campos de Jordão, onde deu magníficas exibições artísticas no final de semana, como um grande violonista que é. Mas, enfim, faz parte da vida também essa possibilidade de um certo lazer, de uma certa diversão. Aliás, hoje vem desaparecendo a boa arte da alimentação, da bebida, da conveniência da boa conversação, a arte da conversação, não é? Faz parte do campo da outra pele, nós devemos também estimulá-la com o devido temperamento. E há um certo momento que você tem uma indiferença na eleição, isso é uma consciência perceptiva. Mas tudo leva ao remate só: consciência del domínio e del império soberato a realizar. E isso é importante, porque chamar a atenção para a consciência quanto a estes atos tem a importante referência de que nós não somos joguetes das circunstâncias. Nós não somos joguetes das circunstâncias. Só existem batalhas perdidas quando nós desistimos de lutá-las. E aqueles que nos digam, não, o resultado já está prefigurado, será sempre esse, não haverá nada a fazer, são os que nos enganam quando nos convidam a cruzar os braços e não fazer nada do que esteja em nossa parte. É muito importante que nós realcemos a conveniência da nossa atuação consciente, da nossa atuação moral em cada caso, e não deixar-nos abandonarmos às circunstâncias, como se fôssemos papel soltos aí ao vento que bate de um lado ou de outro. Pode então dizer-se que o juízo da consciência do registrador, embora propriamente assentado no momento discricional do último juízo prático relativo a dada ação concreta e singular, estende-se a seus supostos anteriores, se quiser, recolhe os inferidos na conclusão e persevera ao largo da execução do ato. Mas salvo o caso de um bem absoluto, que é o bonus perfectus, a vontade apenas recolhe uma iluminação ou impressão da inteligência. Ou seja, a vontade tem diante de si opções propostas pelo entendimento. E assim o querer humano possui uma dada ignorância electionis. Ignorância electionis, ou seja, no sentido de que a vontade ignora o que se há de eleger afinal. Muitas vezes, de fato, a vontade tende a um objeto que lhe parece bem, mas que efetivamente não o é. Apprehendit ut bonum et tamen non est vere bonum, numa clássica expressão de São Tomás de Aquino. Ou seja, acha que é o bem e não é. De sorte que a nota essencial da eleição do ato humano pela vontade é exatamente a potestade de eleger, potestas eligendi, que se exprime por uma indiferença ativa da vontade, é dizer, por sua faculdade de autodeterminação. O agente ou actante se autodetermina. Ele é dono de suas próprias ações. Ele é livre. Ele é independente. Posto que a eleição seja própria da vontade, seu objeto, no entanto, é-lhe proposto pela razão, de maneira que esta razão precede e ordena o ato eletivo da vontade, tal que a potência volitiva consuma o trânsito ou movimento racional. Disto se infere que a consciência, ela também, há de ser livre por natureza, sob pena de não ser livre a eleição volitiva antecipada pela moção racional. Claro que nós temos ainda um mundo de coisas a ver e algumas coisas intrincadas. Nós temos que ver qual o papel da normatividade subjetiva da consciência, quais são os seus impedimentos e seus erros, porque antecipei aqui, há uns versos muito interessantes do grande poeta que foi Vicente de Carvalho, que foi colega nosso, o doutor Ricardo Scaff, sabe disso, né?
Vicente de Carvalho foi juiz aqui da primeira vara civil, nasceu na cidade de Santos e foi juiz da primeira vara civil central aqui do Fórum João Mendes Júnior, de São Paulo. E eu me lembro aqui, ocorreu-me de contar-lhe isto. Eu fui auxiliar na primeira vara civil, quando estava ali auxiliando também, um juiz agora aposentado e que é colega dos senhores, o estimado Radislau Lamota. Hoje ele é registrador de títulos e documentos aqui na capital de São Paulo. E eu apanhei um processo em que havia ainda uma escrita do Vicente de Carvalho. E eu não sei por quê, coisas de momento, não é? Essas coisas não se transferem para momentos posteriores, ou se transferem sempre com muita dificuldade. Eu me emocionei um pouco em ver aquilo, sabe? Puxa, estou trabalhando num processo em que mexeu o Vicente de Carvalho. E aí entrou uma escrevente na sala e eu fiz menção, falei, esse é o grande Vicente de Carvalho, ela não sabia quem era. Eu vi que nós temos pouca memória. Vicente de Carvalho é, a meu ver, meu modo de ver, o maior poeta brasileiro. E um dia, por incúria minha, eu perdi o livro Vicente de Carvalho. Perdi o livro. Perdi não, essa é aquela coisa, a gente empresta livro e ninguém devolve, né? Livro não se empresta por isso. E aí eu fui a uma livraria aqui, que havia no centro de São Paulo, um sebo, para comprar outros livros. E eu, sempre que eu vou a sebo, eu procedo de uma maneira adequada. Ou seja, eu separo vários, alguns que eu não tenho o mínimo interesse, que é para tentar enganar um pouquinho o livreiro, porque ele também tenta me enganar, quanto ao meu interesse. Porque senão ele sobe o preço de acordo com a cara do freguês, né? Então eu escolho 10 para levar 5 e ele não sabe o que eu quero. Ele vai me dizendo o preço, então esse eu levo, esse eu não levo e tal. Mas eu estava lá já fazendo isso quando descubro na estante o livro do Vicente Carvalho. E apanho, e o senhor tem essa maravilha. E quando eu falei isso, eu falei, perdi para o livreiro. Aí ele pegou, sem brincadeira, ele pegou o livro assim, pois, não sei se o senhor achou essa coisa. Eu não estava querendo me desfazer disso nunca. Isto eu tento esconder, porque as pessoas vêm ávidas para encontrá-lo. Mas se o senhor encontrou, o senhor pode levá-lo. Naturalmente, eu não podia deixar de levá-lo. Aprendi a lição de não emprestar o Vicente de Carvalho para ninguém. Paguei uma fábula, aquilo lá. Bom, mas eu queria mencionar o seguinte, ele tem uma poesia. Eu não vou agora conseguir rememorá-la, embora eu a saiba de memória, nesse momento não vou fazer. Em que ele diz que a felicidade que nós buscamos, nunca a pomos onde ela verdadeiramente está. Não sei se nunca a pomos, mas o fato é que frequentemente a pomos em lugar em que ela não está, efetivamente. Que é essa possibilidade que ele poeticamente diz, de nós elegermos mal alguns bens. Ou seja, fazemos erradamente a escolha de algumas coisas que são bens sob certo aspecto, mas não são os bens melhores em dadas circunstâncias. Mas isso é apenas o preço que nós pagamos pela liberdade que temos. Eu sempre aqui observo que foi necessário que um Deus morresse em defesa da nossa liberdade. É aí que está. Veja a importância da liberdade. E embora em grau menor, é esta liberdade que se quer defender para os registradores. É esta liberdade que eu, efetivamente, da qual tenho sido, com a pequenez da minha voz, um árduo defensor. No sábado passado, um registrador civil, colega dos senhores, disse uma coisa que me sensibilizou. Ao observar na frente de seus pares, na sessão do CONARCE, que muitas vezes eu tenho sido uma voz mais combatente em favor dos registradores do que muitos registradores. Deus queira que tenha sido assim. Mas não é tão isento de interesse. É que os registradores, se forem livres, são os melhores custódios da minha própria liberdade. Eis aí. Doutora Graziella, aniversariante da semana. Até recebi, queria agradecer um e-mail da Carolina Roberto. Carolina Roberto de Bacabal. Exatamente, me mandou um e-mail. Bacabal está situada, Bacabal é no Maranhão, embora eu tenha referido várias vezes que Bacabal é do Ceará, mas ela sabe que é no Maranhão e eu também sei. Hoje foi bom, viu? Tem 43 pessoas na nossa lista.
Mais de 2.500 visualizações. É o Trivium da irmã Miriam Joseph. Quantas visualizações? 2.500 visualizações. Puxa, crescemos muito bem. É muito bom. Aproveitemos para dizer sobre o livro, aproveitar tantas visualizações. Não se esqueça do registro sobre registro, tomo primeiro. Exatamente. Da editora Primus. Vamos lá? Feita publicidade, intervalo publicitário. Número 22. 22. Wagner Luiz G. Nascimento. Muito bem, Dr. Wagner Luiz Nascimento, meus parabéns. Acho que deve ficar contente e ficará mais contente lendo essa preciosa obra da irmã Miriam Joseph, que morreu pouco tempo depois de seu lançamento nos Estados Unidos. A tradução está muito bem feita. Esta tradução eu posso efetivamente julgar que está bem feita, porque eu comprei o original. E apesar da imensa dificuldade que tenho para o idioma inglês, que é um castigo de Deus, na verdade, eu considero isso, eu consigo ler em inglês. Falo a maneira boliviana, com todo o respeito, mas consigo ler em inglês. Muito bem. E o outro... Entre os alunos inscritos, pelo menos uma aula. Vamos lá? A partir da semana que vem, vou propor, doutora Graziella, duas aulas. Duas aulas. Então, hoje o sorteado é o 90. 90. Vamos ver quem é o 90. Eliene Galhardo Ribeiro Monteiro. Muito bem. Parabenizo também ao ganhador desta obra muito interessante do pensador Mortimer Adler. É de Taubaté. Taubaté. Oficial muito de... bem. Oficial? Ah, não. Oficial é a doutora Paola. Da oficial de Taubaté. Ah, muito bem. Muito obrigado a todos. Eu agradeço a presença, sempre muito, por mim, muito estimada e muito honrosa aqui. Hoje, a presença do Dr. Rodrigo é sempre motivo de júbilo para nós, porque ele vem quando pode, esforçando-se por isso. Eu agradeço. Agradeço a todos que nos assistiram pela via eletrônica. Esta aula eu compreendo que toca temas um pouco mais áridos. Eu peço desculpas por isso. E agradeço ao Dr. Francisco Raimundo, à doutora Maria Michalopoulos, também pelo apoio que dão a estas nossas reuniões, aqui da nossa Uniregistral. Muito obrigado e até a próxima semana.